tá? E aí, pessoal, como está sendo aí essas aulas desde segunda-feira? Claro que a gente não tem muito tempo para ficar fazendo essa interação, eu ficar ouvindo cada um de vocês, mas eu espero que vocês estejam conseguindo absorver bem, né, os conceitos, porque mesmo a gente aqui ficando 1 hora, depois no Saga tem material para vocês testarem os conhecimentos, né, e ir fixando o conteúdo. Hoje, a gente vai trabalhar com a teoria clássica administrativa e a gente vai trabalhar os conceitos de Fayol, tá? Ontem a gente trabalhou o Taylor, né, que a gente trabalhou a administração científica. Cabe dizer que a administração científica, ela está dentro da teoria clássica da administração, tá? Elas fazem parte do mesmo contexto, porém, é que vai ocorrendo uma evolução a partir dos anos, né, e os pensadores da administração vão acrescentando mais conceitos, mais ideias, agregando, né, para os estudos que são feitos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, colocar a apresentação para que vocês consigam ir acompanhando. Antes de entrar direto aí falando de Fayol, eu preparei aqui, separei para vocês, não coloquei no slide, mas uma reflexão que eu achei bem interessante trazer até para a gente conseguir construir e fixar bem conceitos do que significa tudo isso que a gente vem vendo de segunda-feira. Então, uma das coisas que eu queria colocar, né, a gente falou na segunda-feira na Revolução Industrial, a gente falou como eram as organizações, né, e aí uma das reflexões que a gente, né, consegue ter, que a Revolução Industrial, ela permitiu que as organizações começassem a se desenvolver, né, e começasse a existir um planejamento e controle mais efetivo dos processos produtivos. E aí, a administração científica, ela já vem com um trabalho buscando a questão da execução das tarefas em tempos reais, buscando a produtividade, né, dentro das fábricas, das empresas da época, e após, né, vem o Ford, né, daí conhecido também como Fordismo, que busca aumentar a velocidade de produção. Então, esse é um pequeno resumo para sintetizar o que a gente viu desde segunda-feira. Não sei se ficou claro para vocês estão conseguindo construir essas ideias da contribuição de Taylor, do Ford. Eu espero que estejam conseguindo aí pegar essas informações. Alguém? Na verdade, é um crescente, né, professora Juliana? É um crescente. Se vocês, depois com o tempo, depois vão terminar a disciplina, vocês vão ver se, puxa, saímos de um nada, né, para algo muito maior e muito melhor. Então, isso é o que acontece, né, pessoal? É a humanidade, o desenvolvimento da humanidade. Quando eu digo assim, ó, que o estudo dos fundamentos da administração, das teorias da administração, eles determinam o quanto as civilizações desenvolveram-se, o quanto foram, né, o quanto o homem se desenvolveu. Eu não vejo tanto só organizações, só empresas, eu vejo assim, o homem se desenvolveu, o homem cresceu, né? Então a administração puxou isso aí. É muito interessante, é um crescente, né, gente? Saímos do nada, né, para algo muito maior e muito melhor. Perfeito, obrigada. Então, vamos lá, né? Começarmos a falar sobre a escola clássica, né, da administração, falando hoje sobre um dos um dos idealizadores, né, que foi o Henri Fayol. Qual eram as características, né? A ênfase na estrutura organizacional, a visão homem econômica e eficiência. O que para vocês, quando eu coloco, e tá, acho que todos visualizando essas características, elas também não estavam lá em Taylor?
Vocês conseguem lembrar da aula de ontem um pouquinho? Se alguém está respondendo aí. A Thaís está dizendo que sim. Que sim, né? Porque, na verdade, o Fayol, ele utilizou, né, algumas características, né, da escola científica. Gente, eu estou usando a expressão escola, mas é teoria clássica, tá? E só que ele agregou mais. E quem foi o Henry Fayol, né? Vamos descobrir um pouquinho. Ju, se tu poder colocar na visualização, Sim, tá? sim, Faz a sim. gentileza. Tá, Sim. obrigada. Fica melhor, né? Gente, olha a idade, né? Na época, ultrapassar um século era algo inédito. Sim. Né? Ele atravessou um século. Né? 41 deu quase 75 anos, eu acho, quase isso, ou 85. Então, olha, o homenzinho viveu bastante, né? Para a época, era algo. 84 anos ele viveu. Né? Para a época, sim, que as condições de higiene, saneamento, saúde, né, não havia, né, todas essas possibilidades que a gente tem hoje ainda de descobrir, né, e tratar, né, doenças, enfim, saneamento também era algo que até a elite não tinha, né, as condições de saneamento, assim, básicas no início, lá na idade medieval, e aí no início também ainda não tinha muito. Então, realmente, é um feito. O Fayol, ele desenvolveu 58 estudos, né? E que esses 58 estudos dele formou um livro dele que é o clássico, que é de administração industrial. Isso está num slide lá para frente, mas daí, como a gente começou a falar do tempo que ele viveu, né? E aí eu quis fazer o link e colocar tudo que ele também desenvolveu em termos de estudo, né? Ele passou a vida inteira desenvolvendo bastante, né? Então vamos lá. Quem ele foi? Ele foi um engenheiro, né? De Minas. Ele era francês e aos 19 anos, né? Ele já estava trabalhando numa companhia metalúrgica. E o grande feito dele aí, essa companhia, ela estava à beira da falência, né? E ele, após assumir o cargo de direção, conseguiu recuperar as finanças da administração e levá-la a um novo patamar. Esse é o livro é escrito em francês, depois de muitos anos ele foi traduzido para o inglês, e quando traduzido para o inglês foi que ele começou a ser conhecido, né, mundialmente. No fim, ele estava mais restrito na Europa. Aqui algumas frases de Fayol, né, dirigir e conduzir a empresa, tendo, enfim, à vista os fins visados, procurando obter as maiores vantagens possíveis de todos os recursos do que ela dispõe. Tá? Aqui, a gente começa a falar um pouquinho do trabalho do Fayol. Qual era a ênfase? ênfase nas estruturas, da mesma forma que Taylor. Tá? Lembram que Taylor, só complementando, né, professora? Não, tranquilo, vai complementando. Assim, ó, na época em que viveu o Taylor, viveu também o Fayol, só que eles nunca se conheceram, né? Porque um vivia nos Estados Unidos, Taylor vivia nos Estados Unidos, e o Fayol lá na França, né? Porém, as ideias, gente, eram muito parecidas, né? Elas eram muito parecidas, né? E o Taylor tinha a ênfase do Taylor, né, né, a ênfase do Taylor era na tarefa, né? E esse é das estruturas. Bom, aí vocês ficam pensando, esses caras engenheiro se metendo na administração, né? Um era engenheiro mecânico e o outro de Minas, né? Para vocês verem que como é que era o entendimento deles, né? Visando
a divisão do trabalho, a autoridade. Esse aqui, o Fayol, ele só não foi militar porque ele não quis. Porque o trabalho dele é bem militar, assim, sabe? Ele tem regras bem duras, assim. Pode continuar. E complementando isso, porque a linha dele era muito a questão da hierarquia, né? Do comando. Essa era a ideia, uma das coisas que está bem em ênfase, né, no trabalho dele. E aí, como a gente está colocando aqui na tela, né, divisão do trabalho, autoridade dos superiores, então a questão do gerente da fábrica, do chefe, a definição de regras e condutas do trabalho, né, a definição clara de papéis. Aqui, definição clara de papéis, isso é algo que a gente vê direto dentro das empresas, né, se falando nisso. Né, qual a definição clara dos papéis? Né, fulano é especialista em tal parte desse processo. Isso que eu estou falando, vocês conseguem ir identificando, né, porque são coisas que a gente vê bastante, né, definição de papéis, responsabilidades, né. Se a gente pensar no exército, né, gente? O exército é bem isso. Definições de papéis e hierarquia, né? Ó o Anísio dizendo hierarquia, justamente. Hierarquia. Sabe? Ele é um cara muito disciplinador. Sim. E aqui tem uma frase que eu pulei, agora eu voltei, que ele colocava, a greve para ele, né, era a perda de controle por parte da direção, ou seja, né, a direção, o gerente, que não sabia, né, conduzir, ter o comando, né, não tinha o controle da situação. Então, ele era muito voltado a essa questão da hierarquia, do controle, e que a direção tinha que se empoderar em relação a isso. Estou usando empoderar de hoje, né, mas era ter o controle firme sobre a situação. Então, ele procurou dividir, né, assim, as empresas em 6 funções básicas. A gente olhando essas funções, são coisas que ainda são usadas até hoje. As empresas são estruturadas dessa forma, né? A parte técnica, produção, fabricação e transformação na indústria, comercial, financeiro, a parte de segurança, contabilidade e a parte administrativa. Acho que todos conseguem identificar, né, e trazer algo que ele criou lá, né, que hoje ainda é utilizadas essas funções básicas. Alguma coisa, professora Canite? Não, é só para dizer que hoje as empresas ainda são assim, né? Entendeu? Algo que aconteceu, o Anísio está dizendo que faz lembrar Maquiavel, né? E o Príncipe. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu vou ler. Eu só sei o que se trata, Anísio, mas eu vou ler. Então, assim, gente, se vocês pensarem, né, tentam visualizar, assim, uma empresa, poxa, tem a parte de administração, né? Tem a parte contabilidade, tem umas que tem uma contabilidade fora da empresa, tem um contador fora, mas tem segurança, né? Proteção de bens e de pessoas, isso tem, o RH tem muito disso. A parte financeira, gestão financeira, vocês vão estar tendo gestão financeira depois no curso. A parte comercial também, tudo isso, gente. E a parte técnica, né, que é a produção, né, a transformação da matéria-prima. Isso, lá de 1841, quando ele nasceu, vamos dizer 1900, né? Século passado, gente, veio para cá, né? Lembram do crescente, né? Gente, é o crescimento da administração, as coisas vindo, né? Uma ajudando a outra, uma implementando na outra, sabe? E com isso, o crescimento da humanidade, o desenvolvimento da humanidade também. A evolução, né? A evolução. A evolução.
aqui uma pergunta, né? Mas enquanto a gente consegue fazer essa interação aqui, porque eu estou em tela cheia, né? Mas fica para refletir, e aí a gente já vem explicando, né? O que seria, na visão de vocês, as funções administrativas, né? Coordenam as demais funções da empresa, tá? E aí vem a resposta: as funções administrativas coordenam as outras, né? Porque administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Lembro que na primeira aula a gente deu uma pincelada lá sobre o que era as funções administrativas e o processo administrativo. Isso para FAIOL, tá? Aqui, ó, estavam dentro das funções básicas, essas principais, e após vinham as funções administrativas que coordenam as outras. E aí a gente vai planejar, né? O que vocês entendem como planejar? Alguém falou alguma coisa? Acho Alguém que não. perguntou não. Mas a gente comentou na primeira aula, pessoal, se vocês se reportarem na primeira aula, que era uma, né, das funções, né, do administrador, né? Uhum. Prever, planejar, é para isso que vocês estão trabalhando, né, estudando para, quando forem trabalhar, ou nas suas organizações, os que já estão trabalhando, ajudar essas questões. Vocês vão ter uma disciplina chamada planejamento estratégico, não é bem planejamento estratégico, planejamento empresarial, é o nome mas é a mesma coisa, né? Isso faz com que vocês aprendam, né, a fazer o planejamento da empresa. Ok. Eu estava voltando aqui até para reforçar, né, que essas 6 funções básicas, elas são funções dentro de uma organização, né? Porém, as funções administrativas vão ser o que vocês, administradores, estarão desenvolvendo. Tá? Acho que até para ficar claro, né? Porque a gente vai com tantos tópicos, então eu quis voltar ali para vocês conseguirem visualizar bem, espero que estejam conseguindo, certo? Ju, vê se tem uma aluna querendo entrar aí. Dá uma olhadinha, por favor. É a Graziele Laurindo. Tá, já consegui. Uhum. Já entrou? Entrou. Tá, perfeito. Obrigada. Imagina. Tá. E dentro dessas funções administrativas, a gente vai aqui navegar um pouquinho, né, para entender, né, o que é planejar, né? Quando fala a palavra planejar, qual é o comportamento de vocês como administradores, né? É entender, em primeiro lugar, né, quais são os objetivos da empresa ou do setor aonde vocês estão, né? De que forma vocês irão alcançá-los, né? E de que forma irão estabelecer um plano de ação para que isso se realize. Organizar, né, na empresa, né, organizar todos os recursos da empresa. Claro que uma pessoa não necessariamente vai estar organizando todos os recursos, né, porque hoje há uma divisão bem clara, né, diretores de recursos humanos, diretores financeiros, de materiais, mas dentro dessas áreas em específicas, de que forma, né, estarão alocando, né, os recursos, planejamento estabelecido, de que forma será feito isso. Um exemplo, por um determinado tempo, eu era responsável pela gestão da informação, e eu tinha dentro, né, lá das minhas atividades, do meu processo administrativo, que eu tinha que fazer essa alocação dos recursos, né? Como trabalhar melhor os recursos que eu tinha, como trazer um retorno para a empresa dentro daquele setor, dentro daquela área, dentro daquela atividade que eu estava desenvolvendo. Comandar, né? Dirigir o pessoal, fazer com que os subordinados façam o que necessita ser feito. Aqui a gente volta a falar das relações de hierarquia, né, claramente definidas que existem dentro das empresas. Coordenar,
né? O que que vocês entenderiam como coordenar, né? Aqui, de acordo com o Fayol, traz, né, o conceito de unir e harmonizar todos os atos e todos os reforços em direção às metas, né? Ou seja, as metas que são traçadas, né, no planejamento para serem alcançadas. Controlar, né, toda aquela atividade que a gente está desenvolvendo, né, ela tem um início, meio e fim. A gente planejou uma ação e a gente vai verificar, né, como aquilo está sendo desenhado e como ele está seguindo o curso. E aí eu trago para ilustrar nos dias de hoje, né? Essas funções aí administrativas, hoje elas são entendidas ou vistas ou faladas, né, consideradas como metodologia de gestão, que é o PDCA, não sei se alguém já conhece, né, que é o planejar, realizar, verificar e atuar. Acho que a professora Tiana passou em organização de empresas, eu acredito que tenha passado. Tá, que ele é bem interessante. Indo lá. Só um pouquinho que deixa eu ver uma coisa aqui, uma aluna colocou, deixa eu ver uma coisa aqui. Maria Isabel colocou, talvez seja como planejo o meu plantão, como vou desenvolver durante a noite. É isso mesmo. É isso, é isso. Como é que eu vejo isso? A professora poderia voltar o primeiro onde diz Planejar. É o planejar, né? Vamos lá. Vou planejar fazer um bolo, né? Eu vou planejar. Bom, então eu vou fazer o bolo, né? O que eu vou pensar, né? Quando eu vou fazer o bolo, o que eu preciso, né? Que tipo de farinha, o que eu vou botar no bolo, o que ele vai ser? Vai ser de laranja, vai ser de cenoura, vai ser de chocolate, aquela coisa toda, tá? Aí eu vou organizar os meus materiais, né? E assim por diante. Aí eu vou controlar, né? E eu vou verificar se está saindo como eu quero, né? Mas assim, como é que se dá numa empresa, tá? Como é que se dá numa empresa? Suponhamos, o planejamento de uma empresa. Só um parêntese, tá, pessoal? É bem ligeirinho. Não, tranquilo, vai indo, vai indo. Hoje nós estamos com o Covid-19, tá? Tudo aquilo que as empresas planejaram para esse ano caiu por terra. Não vão fazer mais, tá? Aí nós vamos ter que planejar de novo. Bom, como é que nós vamos planejar? Vamos ver a quantidade, né? Se eu vou ter condições dos meus produtos serem vendidos, como é que eu vou fabricar, a quantidade que eu vou fabricar, como é para quem que eu vou conseguir vender, tudo isso é um planejamento, gente. Tá? O quanto de material eu vou comprar, quantos funcionários eu vou ter, quanto tempo vai levar, né? Que linhas de crédito eu vou solicitar, eu vou pedir, que empréstimos eu vou pedir. Então, isso é planejar, né? Então, daqui a 3 meses, a 6 meses, eu já vou estar entregando, eu já vou estar recebendo, assim, né? Aí, coloca... Oi, pode falar. Eu não sei se tem muito a ver, mas, tipo, tem algumas empresas que elas foram pegas de surpresa pelo fato desse Covid, né? Tipo... A grande maioria, quase 100%. Né? Porque, tipo, já tava uma situação bem feia lá na China, aí depois passou para a Itália. E eu acho que muitas empresas não estudaram o que estava acontecendo, não tiveram noção, e quando chegou aqui foi, tipo, um baque, né? Mas, sim, não conseguiram identificar o problema, né? Nenhuma empresa mundial conseguiu. Nenhuma empresa mundial. Não foi só aqui, não. As empresas da China também. Não, mas eu digo, tipo, algumas empresas, elas estudaram o home office quando já estava acontecendo. Por exemplo, a minha empresa, a gente começou em home office quando já estava acontecendo as coisas aqui.
a gente poderia ter estudado muito antes essa função do home office para ser muito mais organizado quando acontecesse mesmo, né? Mas, Rian, assim, ó, a estrutura, não se tinha estrutura na época. E só tem o home office porque o prefeito e o governador, eles exigiram. Se não fosse isso, as empresas ainda estariam abertas, né? Então, assim, eles vão ter, a gente... É nato do ser humano, a gente vai tentando até onde dá, né? E assim, ó, hoje elas vão ter que planejar, elas vão ter que mudar totalmente o que estavam fazendo até agora, né? E outras não tem nem como planejar porque já quebraram, né? Hoje eu estava vendo no jornal, né, que com a abertura que o prefeito deu, muitos restaurantes compraram mercadorias, fizeram estoque com aquele pensamento de abrir de novo tudo. Sabe, uma coisa meio sem planejamento, tu entende? Aí, o que aconteceu? O prefeito fechou. Eles ficaram com um monte de mercadoria estocada, e mercadoria muito perecível, porque é restaurante, né? É comida. Então, sim, assim, e aí entra no... numa pandemia, planejaram para 15, para 20 dias, né? O que é o planejar? É o olhar adiante, né? É o que eu vou fazer, como eu vou fazer, que recursos eu vou ter, né? Como é que eu vou vender, como é que eu vou receber. Tudo isso é o planejamento. É como é na vida da gente, a gente vive planejando. Que roupa eu vou colocar amanhã, né? Que filme eu vou baixar, né? O que eu vou comer. Tudo isso é planejamento, né? E só que as empresas fazem uma coisa muito mais estruturada, né? Elas fazem a curto, médio e longo prazo. Quem fez um planejamento a longo prazo, que é o correto, acabou se dando mal, né, gente? Acabou se dando mal. O Anísio, aqui muitos achavam que pela distância e o clima tropical não ia acontecer, justamente. Sim, se equivocaram, né? Não acontece no Brasil, aqui tudo é quente e tem espaço, né? Que o Brasil tem uma extensão territorial bem grande, né? Mas assim, não houve o planejamento, não houve a disciplina, né? Também das empresas, não houve também os recursos adequados por parte do governo. Então, assim, a gente está padecendo em função disso, né? Mas não é só nós, é o mundo todo, o mundo como um todo está. Mas, assim, olha só, se por um lado, né, nós temos o comércio, a indústria hoteleira, a indústria de metal mecânico não dando certo, por outro, o agronegócio gaúcho aumentou em 35%. Sabe? As nossas exportações aumentaram. O Porto de Rio Grande e o Porto de Pelotas estão abarrotados, encaminhando, né, comida, alimento. Um dos países é a China. Então, gente, assim, tudo tem um equilíbrio na vida da gente, assim, preste atenção no que eu estou dizendo. Tudo tem um equilíbrio, gente. Se não tem, um lado não tá bom, o outro tá bom, sabe? Isso é a vida da gente. Busquem o equilíbrio que vocês vão estar vivendo bem. Desculpa, professora, eu acho que eu vou me convidar a vereadora. Não, é ótimo, não é ótimo. A gente vai. Uma das coisas que eu queria colocar também, que hoje se debate muito, né, o novo normal. E até gostaria de entender, eu sei que fica difícil, talvez, cada um, não sei, nós estamos em 30 e poucos, né, mas quem puder, de repente, contribuir. O que está sendo o novo normal para vocês no trabalho de vocês na empresa, não sei aonde vocês estão? Já está existindo, já a identificação do problema já deve ter ocorrido, a análise é algo que está sendo feita para esse novo normal, mas já tem algum plano de ação, né? Quando eu falo plano de ação, assim, o que já está sendo colocado, né? De que forma hoje, acho que foi o Rian que colocou, ele já trabalha em home office, talvez são atividades que podem ser desenvolvidas de casa, mas outros são atividades, alguém ali trabalha em um hospital, eu não sei se alguém trabalha na área alimentícia, vocês estão conseguindo já ver
quem administra, né, um negócio, o que eles estão fazendo agora para trabalhar nesse novo normal, tá? A partir aí, ó, ali do P, do planejar, né, que vai ali a identificação do problema, análise do problema, né, não sei se alguém tem alguma contribuição nesse sentido. Eu vejo o seguinte, Ju, só me intrometendo mais uma vez, eu acho que não existe mais o novo normal, acho que não existe mais o normal. Eu acho que a gente está vivendo o dia de hoje. Não estamos, acho que não estamos nos planejando, sabe? Acho que estamos vivendo o dia de hoje. Eu vejo pelas empresas, e é ruim isso, né? Mas assim, ó, a gente não sabe o dia de amanhã mesmo, né? Sim. Então, as pessoas estão vivendo o dia de hoje. Sim. Para fechar aqui essa parte, né, uma das coisas que eu queria frisar, que o PDCA, né, que está aqui na tela, né, essa metodologia de gestão, ela é algo que é utilizada nos dias de hoje, tá? Ela foi colocada para ilustrar um pouco da evolução, né, do que, como começou as funções administrativas e hoje como é falado nisso, né? Hoje já se utiliza a metodologia de gestão e tal. Até a semana que vem a gente vai chegar nesse ponto de falar um pouco mais de gestão estratégica, e aí talvez a gente, né, passe de novo por PDCA. Mas é para fazer esse paralelo e vocês irem conseguindo visualizar. Tá? E aqui ainda, agora a gente seguindo na linha lá na linha do FAIOL, né, as qualidades que as pessoas precisam ter, né, a depender do trabalho que realizam, né, físicas, né, a gente precisa estar, né, com a saúde física, né, mental também, né, emocional, né, para que a gente consiga desenvolver as atividades, as intelectuais, elas partem do quê? Das aptidões, compreender e aprender, né, ter discernimento, agilidade intelectual, morais, firmeza, iniciativa, decisão, cultural, né, conhecimentos, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento também agrega naquilo que a gente vai desenvolver, né, sejam os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, as reportagens, né, um exemplo, agora há pouco, a Prof. Cândida, a gente estava falando aí de uma metodologia, ela acabou trazendo aí informações, né, dados né, do que está acontecendo no agronegócio. Isso também faz parte, né, da cultura, do fato de estar lendo, de estar tendo assim, informações, né, relevantes que vão agregar. Dentro delas especiais, unicamente a função, né, que daí serão aquelas relativas bem à técnica, né, sejam elas comerciais, financeiras ou propriamente administrativas, e a experiência, né, conhecimentos resultantes da prática dos negócios e lições aprendidas. Essa semana eu já falei em lições aprendidas, alguém lembra disso? Um pouquinho, alguém lembra? Que a gente repassou. Tu falou lá da tua empresa, não era? Que tinha... Isso, dos projetos, né, que era feito toda uma análise, e aí se trabalhava a questão de algo que não tenha dado certo, e aí a gente levava para essas reuniões, né, para serem discutidas soluções, e isso era considerado lá as lições aprendidas, né, que a gente também aprendia com, vamos utilizar assim, erros, né, ou coisas que não deram certo. E que isso fazem com que a gente venha ter experiência, né, aprendendo com os erros. Na verdade, assim, a experiência que a gente vive o dia a dia, né? Não vou fazer mais porque não deu certo, né? Quando eu fiz, né? A experiência que de fato vai fazer com que a gente melhore cada vez mais, né? Os processos, né? A vida, bem por aí. E aí o FAIOL traz também, né, para que a administração fosse eficaz,
deveriam ser seguidos 14 princípios. Esses 14 princípios, tá lá no livro, que eles foram considerados, assim, universais, porque ele acabou sendo adotado, né, no mundo inteiro também, esses 14 princípios. Eu vou indo citando eles e depois a gente faz um geral, pode ser, Prof. Cândida? Claro, perfeito, pode ser. Tá? A divisão do trabalho, que é algo que a gente falou, que seria uma especialização dos funcionários. Autoridade, né, ali, que é o direito dos superiores darem ordens que, teoricamente, seriam obedecidas, a questão da autoridade, da hierarquia, do comando para o FAIOL, né, tinha que ter a obediência. Pode falar. Ele tinha muito forte o comando, né? Ele tinha muito forte. Por isso que eu digo que ele era um militar. Ele só não foi militar porque ele não teve oportunidade, eu acho. Verdade. Então, é direito dos superiores darem ordens que teoricamente serão obedecidas. Hoje não acontece isso, né, gente? Acontece da gente conversar, da gente trocar ideias, né? Porque a autoridade, um regime autoritário, ele tira a criatividade das pessoas, né? Então, mas na época, Cândida, na época, era importante e era preciso, gente. Porque as pessoas não tinham cultura, as pessoas não tinham conhecimento, as pessoas eram, como é que eu vou dizer assim, ó, meio grosseiras até. Então, tinha que ter essa autoridade. E um outro ponto aí na autoridade, né, que fala a responsabilidade e a contrapartida da autoridade. Na verdade, a responsabilidade de tudo que acontecesse seria do gerente, do superior, né, e não das pessoas que estão desenvolvendo as atividades. Hoje, cada um de nós somos responsáveis pelaquela atividade que a gente está desenvolvendo. Óbvio que a gente segue toda uma diretriz e normas da empresa onde a gente estiver, mas a gente assume a responsabilidade daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Então, hoje há uma diferença muito nisso aí também. A disciplina, né? A ausência de disciplina, para a época, geraria um caos na organização, né? Isso complementa o que a Prof. Cândida estava colocando, né? Que para a época, se talvez não tivesse essa autoridade e disciplina, as coisas não andassem. A unidade de comando, né? Receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens. Então, assim, teria que existir uma pessoa, né? Um chefe, e tu se reportar apenas a uma pessoa. No meu entendimento, da leitura que eu fiz, é isso. Tem alguma complementação, Prof. Cândida? Não, Era bem perfeito. isso mesmo, né? Unidade de direção, né? O controle único, possibilitando a aplicação de um plano para o grupo de atividades com os mesmos objetivos. Isso tudo que eu estou citando aqui está dentro, tá, dos 14 princípios de FAIOL, gente. Para que a gente não se perca aí, né? Porque são vários. Subordinação dos interesses particulares. Devem prevalecer sobre os interesses individuais. A remuneração deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários da própria organização. Centralização, né? As atividades vitais da organização e a sua autoridade devem ser centralizadas. Ou seja, trazer um exemplo, numa indústria tem um diretor, então, as atividades seriam todas, né, a autoridade seria centralizada nesse diretor. Hoje, não é assim, dentro de uma empresa, né, ou terão outros diretores, ou terão chefes, né, do financeiro, do administrativo, então é mais descentralizado, nessa época era centralizado. Hierarquia, né, linha de autoridade fixa, né, ele tinha uma fixação por hierarquia, comando total. Ordem deve ser mantida em toda a organização, preservando um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade, né, direitos iguais. A justiça deve prevalecer em toda a organização. Mas como isso acontecia, né? Ela acontecia a partir de se justificar isso através da lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. Estabilidade do pessoal e rotatividade em alta.
a estabilidade do pessoal era uma coisa que se parava para pensar muito na questão da rotatividade em alta, né? Que ela tinha consequências negativas sobre o desempenho da empresa e a moral dos funcionários, o que não era bom para a empresa ter uma alta rotatividade, né? Porque isso gerava um marketing negativo, né? Então, foi colocada essa questão de ter uma estabilidade de funcionários dentro das empresas. E também assim, ó, até que ele diz assim, ó, e também era negativo para a moral dos funcionários, né? Então, assim, as pessoas valorizavam, as empresas valorizavam aquele funcionário que ficava muito tempo dentro das empresas, né? Ser demitido na época era horrível, né? E, gente, não era só na época, era até bem pouco tempo ser demitido, sim, né? Era horrível. O fulano foi demitido, meu Deus, né? Então, assim, ó, o que caracterizava uma pessoa ser demitida? Ou não sabe fazer, ou é insubordinado, né? Mas nunca assim, ó, que a pessoa era uma pessoa que tinha condições, as pessoas que batia de frente. Então, isso, né, na época, era horrível, né? Ter um empregado ser demitido. E outra coisa, né, gente? Lembra que a questão do treinamento. Poxa, tu treinou as pessoas e sem demora ela saiu. O custo, o gasto, né? O tempo que se levou, né? Foi um investimento da empresa, acabou as pessoas saindo. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, né? Como é que acontece isso? Muitas empresas, elas favorecem os treinamentos dos funcionários, até assim, o curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Muitas empresas, elas propiciam isso. Só que o profissional, ele assina um termo dizendo que ele ficará na empresa mais 2 anos, né, após ele ser terminar o curso, né? Então, assim, é uma forma da empresa se certificar que não está botando dinheiro fora. Pô, tu treinou um cara, tu deu N chance para um cara, tu treinou ele, o cara vai lá, faz um curso, a empresa paga, tem um valor que ela despendeu, né, para fazer isso, o cara termina, acha um outro trabalho muito melhor, né, e dá um pontapé na empresa, né? Então, para evitar essa fuga, né, de profissionais qualificados, muitas empresas hoje estão fazendo isso. Teve um caso de um professor nosso, um excelente profissional, um excelente professor. Ele trabalhava nas lojas Renner. Ele veio do Pará para trabalhar nas lojas Renner. Ele era gaúcho, mas a esposa lá do Pará, né, paraense, né? Aí ele veio para trabalhar nas lojas Renner. Só que ele assinou um termo que, se em X tempo ele tivesse que sair, ele pagaria uma multa. E aí, aonde ele trabalhava, lá no Pará, chamou ele de novo, né, para ver o quanto o cara era bom, né? E aí, essa empresa lá do Pará pagou uma multa de 41 mil reais para levar ele de volta. Imagina, não é pouca grana, né? E ele foi. Ele voltou. Sabe? Então, assim, tem isso. Para segurar um profissional qualificado, as empresas fazem de tudo, né? Porque é um investimento que elas fazem, né? Para depois o cara ir embora, né? Então, isso aí, hoje ainda se trabalha isso, né? Mas a questão moral dos funcionários, né? Como é que é hoje a questão dos funcionários ficarem muito tempo nas empresas? Pessoal, hoje, se alguém disser que ficou muito tempo numa empresa, a gente já fica olhando meio desconfiado. É um acomodado. O cara está lá,
mamando, como se diz, mamando na empresa, né? Então, assim, né? Talento não tem preço, ó, o Anísio está dizendo. Mas, assim, ó, hoje, o que as pessoas estão pulando mesmo, de uma empresa que dá certo, vai para outra, e isso não é considerado algo negativo mais. Essa nova geração, né, Prof. Cândida, não fica mais tanto tempo dentro das empresas. E até uma questão para reflexão, desculpa, tá? Não, gente, mas é que me surgiu agora, de repente até os pais, né, de repente dos alunos que estão aí assistindo, os pais deles ou os avós, eles vinham dessa ideia aqui da estabilidade, né? Ou de entrar e se aposentar na mesma empresa. E aí a gente ainda remete para ver, isso aí foi criado, está dentro dos 14 princípios de Fayol. E coisas que são vividas até pouco tempo, e ainda, né, a gente tem isso aí na nossa volta, que ainda ter a estabilidade dentro de uma empresa, claro, que essa nova geração já está mudando muito essa ideia, esse princípio, né, de Fayol aí. Ela já começa a tomar uma outra forma nos dias atuais. Com certeza. E é visto até com um olhar negativo um funcionário que fica muito tempo dentro da empresa, ou muito tempo dentro do mesmo setor, da mesma atividade, né? Não é bem visto, né? Não é bem visto. Mas pode ficar. Não, mas bem interessante. O princípio 12, né, a gente consegue linkar ele bem com o que, né, vem se vivendo e o que está acontecendo. Né, o princípio 13 é iniciativa, né, estabelecer um plano e cumpri-lo. 14 é a questão de espírito de equipe, né, que deve ser em conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Para ver que esses princípios não fogem muito ao que a gente vive hoje, né? Ao que estão vivendo hoje. Né? Exato. Então, é bem isso. E aqui eu trago um quadro com as críticas a Fayol, né? Essa questão da obsessão pelo comando, a empresa como um sistema fechado. Essa questão da manipulação dos trabalhadores entra naquela questão do homem econômico, tá? Que é a questão da remuneração pela sobrevivência, que ontem a gente ficou ainda um tempo falando sobre isso. Mas a questão da manipulação dos trabalhadores é a questão do homem econômico, é aqui que entra, né, que é uma crítica feita, né, à teoria, a inexistência da fundamentação científica das concepções. Na verdade, aqui eles colocam essa crítica, mas dentro de tudo que eu li, ele fez assim, 58 estudos, então teve muita observação, né, em cima disso, e talvez ele não tenha utilizado a ciência de fato, mas sim a observação no campo de trabalho de como as coisas aconteciam. E aqui eu trago quais as semelhanças, né, e diferenças em relação a Taylor, né? Nas semelhanças, o que eu friso aqui? A questão da divisão das tarefas, o homem econômico, e a questão da eficiência. Isso os dois, né, trazem isso na teoria. As diferenças, né, não se preocupe em criar um trabalho padronizado, mas em descrever e estruturar as funções da administração. Tá? Fayol busca, né, estruturar as funções da administração, assim como a gente estava lendo agora esses 14 princípios que ele estruturou, e sempre voltados pensando na figura do gerente. E aqui se faz um paralelo bem interessante, né? Lá o Fayol, o Taylor, era chão de fábrica versus executivos, né, e tarefas de produção, e o Fayol era tarefas de produção versus estrutura da organização. Repetindo, Taylor, chão de fábrica versus executivos, e Fayol, tarefas de produção versus estrutura da organização. Né? Então, um estava mais centrado lá na produção, no desenvolver lá a produção, que era a questão do tempo e dos meios. Lembra que ontem a gente falou de cronometrar o tempo para que, né, a produção fosse maior, para que observasse também se tinha desperdícios, para ter redução de custos. Então, Taylor estava voltado mais nesse ponto. Fayol vem mais para a parte das funções administrativas. Acho que vocês conseguiram pegar aí bem a diferença.
uma das coisas que é bem interessante, né, gente, é tailor, ênfase nas tarefas. Paiol, ênfase na estrutura, tá? A Uhum. Cândida, por que eu tenho que saber? Porque muitas vezes, pessoal, nas provas que vocês vão fazer, tá? Seja nas empresas, seja em concurso, né? Isso cai, tá? E é importante, né, se ter isso. Então, tailor, ênfase nas tarefas. Faiol, ênfase nas estruturas, tá? Perfeito. Então, é importante saber isso, porque concurso público geralmente cai, algumas empresas também fazem as suas provinhas, então é legal de saber. Uhum. E nesse slide aqui, o próximo, ele está trazendo bem isso, né? Bem o que a prof. Cândida colocou, né? ênfase nas tarefas, né, de produção, Taylor, e Fayol na estrutura da organização. Então, assim, ambas teorias buscavam alcançar o mesmo objetivo, né, maior produtividade e eficiência nas organizações, só que, né, focadas em pontos ali diferentes, né, dentro de uma organização. Tá? Aqui a administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa, de novo, a questão da estrutura da organização. A consequência dessas teorias foi uma redução no custo dos bens manufaturados, tá? E os resultados dessa teoria, né? A manufatura torna os produtos acessíveis ao maior número de pessoas, né? Acaba ocorrendo a redução de custos de produção e entra a possibilidade de aumento, né, dos salários dos funcionários. Viu como as Ok, gente? coisas vêm para melhorar, como as coisas melhoram, né? Às vezes, e como eu sempre coloco, né, gente? Essas teorias da administração é só para melhorar, elas vêm para melhorar, para trazer alguma coisa boa para a humanidade, né? Para as empresas, para o ser humano como um todo. É uma história, mas é uma história, né, que tem um fundamento, né? Por isso que a gente chama fundamentos da administração, tá? É isso, prof. É isso. E para finalizar, tá? Eu deixo aí para vocês, vai estar na apresentação. Tem um vídeo que ele traz os princípios administrativos do Henrique Fayol, ele faz um resumo para vocês fixarem. Esse vídeo tem 6 minutos, então em 6 minutinhos vocês conseguem dar uma lida e fixar tudo o que a gente viu hoje na aula. Assim, ó, ontem tinha um videozinho lá do Charlie Chaplin. Não esqueçam de ver para vocês entenderem bem como funcionava na época das empresas, tá? Exato. É isso aí, pessoal, E então. hoje, e hoje fica esse outro vídeo aí com um resumo da aula de hoje, né? Ele traz um resumo que é bem interessante de vocês terem para fixar. Tá, e já tenho lá o material no Saga também, tá bom? Exatamente.